Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão, porque tem proposta por Cuejar, insistência por atacante e agora... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão, porque tem agora sim uma proposta efetiva para o clube ter Gustavo Cuejar, o colombiano. Tem uma insistência por um atacante, eu vou te contar essa história, e um protesto formal na CBF contra o árbitro de Corinthians e Grêmio nesta quarta. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Esse vídeo tem o apoio da Sportsbet.io e se liga nas odds para os jogos dessa rodada da Copa do Brasil. Olha isso, Juventude Fluminense, só odds altas, jogaço, agora é eliminatório, quem perder tá fora. Você pode apostar na vitória de qualquer um que está rigorosamente igual. E o empate pagando um pouquinho mais. Vamos de Atlético Goianiense e Vasco da Gama. Olha isso, gente. Todas as odds acima de 2. Quase 3 para a vitória do Vasco fora de casa. Empate pagando mais de 3. Que coisa linda para apostar, hein? Agora o bicho vai pegar. Flamengo e Palmeiras, com o Flamengo em casa nesse primeiro jogo, favorito, mas pagando quase 2. O Palmeiras quase 4 e o empate mais de 3. Você não vai deixar de apostar nesse jogo, né? E para fechar, Corinthians e Grêmio. Corinthians favorito, jogando em casa, pagando 2 praticamente. O empate mais de 3 e o Grêmio, uma vitória do Grêmio lá na Neoquímica Arena, mais, ou quase, né? Mais de 3, quase 4 para cada real que você apostar. Qual aposta você vai fazer? Eu tô curioso. Comenta aqui também, o link tá na descrição para você acessar sportsbet.io, se cadastre, use o meu bônus code, o meu cupom Chico25. Você se cadastra, deposita R$ 25 e ganha 25 de free bet. A promoção é para novos usuários até o final do ano. sportsbet.io, aqui da Mais Green, vem para IO. Como a gente já tinha falado aqui há alguns dias com vídeos e conteúdos aqui no canal, o Corinthians já tinha se acertado com Gustavo Cuejar, o colombiano de 31 anos, ex-Flamengo, que joga no Al-Shabaab da Arábia Saudita, ex-Al Hilal, ex-jogador comandado por Ramon Dias, inclusive, no Al Hilal da Arábia Saudita. O Cuejar gostou da proposta do Corinthians. O Corinthians fez uma proposta poupuda, segundo o Samir Carvalho, aí, passa dos R$ 2 milhões. Até durante o dia, se você quiser ver lá no canal dele, no Café do Setorista, ele detalha que esse valor tem a ver com salário e luvas. Mesmo assim, é um alto custo, que é o que a gente fala do Coronado, do Yuri Alberto, são salários aí perto de R$ 2 milhões. Eles têm um pacote envolvido aí, né? O caso do Cuejar, da mesma maneira. Mesmo assim, é um senhor valor que o clube desembolsaria. Acho um ótimo jogador, já falei sobre isso, excelente, arruma meio campo, titularíssimo, eleva o patamar do time. Mas o futebol tá ficando caro, né? Caramba, me assusta. Mas enfim, os custos dele, até porque ele ganha muito lá, né? Eles envolvem mais ou menos essas cifras. O Ramon gosta muito do Cuejar, incomoda a diretoria todos os dias, é apaixonado por ele, já telefonou para ele e os dois já se acertaram. Só que tem o Al-Shabaab na parada, que pagou $5 milhões para tê-lo e fez um contrato até junho de 2026. Bom, se o Cuejar já topou e agora espera que o Corinthians resolva com o Al-Shabaab, faltava uma proposta, porque ou o jogador pediria a liberação, né, a rescisão contratual, abrindo mão dos vencimentos e tudo mais, e aí viria livre de qualquer tipo de contrato, e aí você negocia diretamente com o atleta, ou o Corinthians teria que fazer uma proposta de compra para o Al-Shabaab. E a informação do GE é que o Corinthians fez uma proposta de $4 milhões para obter em definitivo o jogador por 3 temporadas, e podendo renovar por mais uma a partir de metas pré-estabelecidas. A gente está falando aí de R$ 22 milhões parcelados em 3 vezes. Essa é a proposta do Corinthians para o Al-Shabaab para ter o Gustavo Cuejar. Mesmo assim, a direção aqui, segundo a matéria, não descarta um pagamento à vista, né? E aí, bom, tem dinheiro entrando de alguns lados aí, acordo de televisão, algumas receitas que o Corinthians está recebendo, novo patrocinador master, pode daqui a pouco estar utilizando esse dinheiro nesse sentido. Tem a verba destinada para um grande reforço do ataque midiático, né, que já se falou ser o Michael, mas atualizando mais sobre o Cuejar nesse vídeo, a ideia é que, se os caras aceitarem,
o Corinthians pague 4 milhões de dólares para ter Gustavo Cuéllar. Aí sim a gente começa a falar de um time mais robusto, mais encorpado. O Gonçalo Plata, que pertence ao Al Sadd do Catar, que é o equatoriano de 23 anos, atacante canhoto pelo lado direito do campo, ele tá louco para jogar no Corinthians. O Corinthians fez uma proposta para ter o jogador e a primeira proposta ela foi recusada pelo Al Sadd do Catar. Os caras têm muito dinheiro, né? O Corinthians ofereceu 6 milhões de dólares, os caras recusaram. O Corinthians ofereceu 8 milhões de dólares, mas ofereceu parcelado. Também nesse mesmo molde aí, né? Em 3 temporadas, assim, paga uma parte agora e tal. Os caras recusaram também. Mas como o cara está muito afim de jogar no Corinthians, de sair do clube Qatari, de jogar no futebol brasileiro, isso pode facilitar. Não estou dizendo que vai facilitar, estou dizendo que pode. E aí o Corinthians tem que negociar com o Al Sadd. E aí tem um ingrediente que surgiu nos últimos dias, que é a contratação do clube do Catar por um novo treinador. Esse novo treinador, que é o Félix Sánchez Bas, é um espanhol que até o mês passado comandava a seleção do Equador e deixou o Gonçalo Plata de fora da Copa América por conta de uma questão indisciplinar. Sim, eles foram para uma balada, ele, Arboleda e o Kendry Páez, que é aquele moleque de 16 anos fenômeno da equipe do Barcelona, já vendido ao Barcelona, né? da LDU, na verdade, que tem 16 anos e é fenômeno, joga muita bola. Os três eles foram flagrados numa boate nos Estados Unidos na data FIFA de março. E aí, com isso, o treinador ficou pistola, não levou ele para a Copa América e agora, vejam só, ele assumiu o time do Catar onde está o Gonçalo Plata. Mesmo assim, ele até foi escalado como titular no amistoso entre o Al Sadd e o Las Palmas da Espanha no último domingo. Então, o cara está passando por cima disso, mas tem uma relação aí que pode estar um pouco difícil e pode facilitar a saída se o técnico disser que eu não conto com ele, se o jogador disser eu não jogo com esse cara, não sei. Isso pode facilitar a vida, o fato é que ele não é barato, 8 milhões de dólares, e o Al Sadd tem que aceitar essa proposta primeiro para ele jogar no Corinthians. O fato é que o Corinthians gostaria e o cara gostaria de jogar no Corinthians. A gente está falando de 45 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro também, mas enfim, é uma aposta. O Corinthians monitora ele há muito tempo e vários clubes estão fazendo isso, né? Pegando jogadores jovens do mercado sul-americano. O fato é que eles jogando no futebol da Arábia Saudita ou do Catar, a concorrência vai ficar maior em termos financeiros realmente. Enfim, foi revelado pelo Independiente Del Valle, passou por Sporting de Portugal, Valladolid da Espanha e foi adquirido pelo Al Sadd por 12 milhões de dólares. O Corinthians está oferecendo 8, ou seja, 4 a menos do que os caras pagaram. Difícil que saia o negócio nesses moldes, né? Ainda mais parcelado, mas enfim, o Corinthians insiste, ainda tenta, até porque o cara, a gente sabe que a vontade do jogador pesa, né? O cara quer jogar no Corinthians. Bom, vamos fechar falando da escala de arbitragem para Corinthians e Grêmio nesta quarta-feira. Gente, já falei sobre isso, né? Mas agora tem uma novidade que é um pedido formal do Corinthians à CBF. Na verdade, um pedido não, é um protesto, uma manifestação, é um ofício manifestando uma certa revolta, uma indignação com a escala do Marcelo de Lima Henrique. E tudo por conta que motivou isso foi aquela foto, aquela postagem do Renato Gaúcho na sua conta, com um presente dado no jogo 1000 do árbitro no ano passado, na partida contra o Bahia, em julho, se eu não me engano, em que o Renato oferece uma camisa autografada por ele, pelo Soares, e o árbitro ainda concede 2 cartões, né, um amarelo e um vermelho para o Renato Gaúcho, e ele posta na sua rede social. A primeira coisa que eu tenho para dizer sobre isso para vocês é que não é o Renato Gaúcho que controla a conta dele, mas beleza. Provavelmente a pessoa fez isso a mando do Renato, né? Ou trabalha com o Renato, acompanha o Renato. Eu não sei exatamente quem acompanha, quem cuida das redes do Renato Gaúcho, só sei que não é ele. Obviamente tem uma conversa ali, né? uma troca de ideias do tipo, depois do jogo vamos postar isso aqui, me passa uma frase aí do que tu achou do jogo. Normalmente são assim que essas coisas funcionam. Então, tudo tem a anuência do Renato, né? E a outra coisa que eu queria falar é que, assim, cara, não foi nada às escondidas, né? O Renato publicou numa rede social que trocou presentes com o árbitro, porque a gente está falando de um jogo 1000, de um árbitro dos mais experientes do futebol brasileiro nos últimos anos, em que é uma marca muito difícil de ser alcançada, e o cara, enfim, ofereceu uma camisa autografada pelo clube. É legal, não é? É moral, não é? Isso a gente pode discutir. Acho que a gente tem que ser maior do que isso, mas eu entendo que isso fira suscetibilidades, vamos colocar dessa maneira, né? De que daqui a pouco
se coloque de uma maneira um pouco mais duvidosa, sei lá. Eu acho que não é por conta disso que o árbitro vai favorecer, vai prejudicar, mas enfim, entendo a reclamação do Corinthians, que na verdade nada mais é do que uma reação também à reclamação do Grêmio. E essas coisas funcionam nos bastidores. O Grêmio reclamou demais da arbitragem no jogo do Campeonato Brasileiro, já para dar uma ideia, aquele condicionamento, que é natural, para o jogo decisivo dessa quarta-feira. O Corinthians não ia ficar quieto. Né? O Corinthians também tinha que fazer a sua gritaria, também tinha que firmar a sua posição. E resolveu, encontrou um motivo para isso e pronto, tá reclamando. Eu já falei aqui que o efeito prático disso é um árbitro que já entra condenado. Condenado. Marcelo de Lima Henrique, cara, o que ele decidir no jogo, ele tá lascado. Se ele, vamos supor, expulsar o Renato Gaúcho, vão dizer que ele fez isso só para, né, não ficar mal com o Corinthians. Se o Renato, sei lá, reclama demais, xinga, esbraveja e ele não expulsa, vão dizer que ele não expulsou porque ganhou o presentinho do Renato. Isso para dar um exemplo, tá? Fora pênalti, num pênalti, uma falta na entrada da área, cara, qualquer coisa, lateral, qualquer coisa, vai ser motivo para reclamação. Se for contra um e a favor do outro, pronto, tá feito o estrago. É uma pena, é uma pena. Então, assim, tomara que o Marcelo tenha serenidade para apitar esse jogo, porque se der qualquer rolo, ele tá morto, ele tá lascado. Mas o que eu quero dizer é que o Corinthians enviou um ofício para a CBF, através do assinado, né, pelo diretor jurídico Leonardo Pantaleão, que diz o seguinte: a relação entre técnico de futebol e o árbitro deve ser pautada pelo respeito mútuo e, sobretudo, pela distância necessária para garantir a imparcialidade e a justiça no desenrolar do jogo. A proximidade excessiva pode gerar interpretações equivocadas e suspeitas desnecessárias por parte dos jogadores, torcedores e demais envolvidos no espetáculo, disse o diretor jurídico do clube, Leonardo Pantaleão. Então, é por isso que o Corinthians resolveu se manifestar. É curioso, né? Pô, o Renato deu presentinho para o árbitro, ganhou presentinho e tá gerando toda essa polêmica. O que vocês acham? Vocês acham que influencia, que não influencia? Tem que chorar mesmo, tem que reclamar? Enfim, Corinthians e Grêmio nesta noite é um jogo que promete. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!